A versão mais perturbadora do Sonic. Quando você fecha os olhos e você pensa no Sonic, o que vem na sua mente? Um ouriço azul super carismático, cheio de atitude, que adora comer biscoito de cachorros e correr em looping, que a gente já conhece do personagem. E no máximo que a gente pode pensar é ele reunir as esmeraldas do caos para derrotar algum inimigo que seja mais forte. Ou seja, ele pode ficar dourado, ele ganha o poder de voar e salva o multiverso com um sorriso no rosto. Essa é a jornada clássica desse herói. Mas e se eu te dissesse que existe um universo onde se transformar no Super Sonic é o maior pesadelo que o ouriço pode enfrentar? Aqui você pode esquecer essas lendas urbanas da internet, como por exemplo o Sonic X, que a gente já viu aqui no canal, ou mesmo aquelas creepypastas de fóruns antigos que tentam forçar um terror barato com os olhos sangrando. A verdadeira face do medo tem nome, selo oficial de publicação e uma história que beira o terror psicológico literalmente. Hoje nós vamos mergulhar a fundo nos quadrinhos britânicos da editora Flatway, especialmente na revista Sonic the Comic, e que faz vilões clássicos da Marvel e da DC parecerem amadores. Nós estamos falando da criatura sádica, sanguinária e completamente insana, o Fleetway Super Sonic. E é claro, antes do vídeo começar, já deixa o like e se inscreve, que hoje tá incrível o que eu vou trazer pra vocês. Precisamos voltar no tempo e entender como esse universo funcionava. Na virada dos anos 90, a SEGA tinha diferentes canones espalhados pelo mundo, enquanto os americanos tinham a Art Comics e aquele universo gigantesco cheio de drama e multiversos. O Reino Unido tinha a Flatway e os roteiristas britânicos decidiram que queriam dar um tom mais sombrio e ácido e perigoso para a franquia. E nessa continuidade, a energia das esmeraldas do caos não é uma força pura de justiça, ela é uma radiação absurdamente instável e perigosa. Ela é dividida entre energia positiva e energia negativa, e foi num dia de extrema tensão sob a pressão absoluta que o Sonic acabou absorvendo uma dose massiva dessa radiação caótica negativa. O resultado não foi uma evolução heróica, o resultado foi o nascimento de um monstro demoníaco dentro da própria mente dele. Visualmente aqui a transformação já é um choque. O Super Sonic Flatway não tem um olhar determinado de Super Saiyajin que estamos acostumados a ver nos games. Os olhos dele são desenhados como espirais vermelhas completamente enlouquecidas, caóticas e sem foco. Os dentes são afiados, parecendo uma fileira de navalhas prontas para rasgar a carne de quem passa por perto, e o sorriso a gente pode ver aí que é a pior parte literalmente. Esse sorriso sádico que lembra muito a aura do terror do Pennywise. Sabe aquela sensação de um predador que não quer apenas te devorar, mas quer brincar com a sua sanidade antes? Aquele palhaço do Stephen King que se alimenta do seu medo cru? Pois é, o Flatway Super Sonic exala exatamente essa mesma energia. Ele não quer simplesmente derrotar robôs do Eggman ou vencer uma batalha, ele quer humilhar, torturar e quebrar o espírito de quem estiver na frente dele, seja inimigo ou pior ainda, um aliado. A personalidade dele nessa versão é descrita como uma entidade separada, um alter ego maligno que fica adormecido dentro do corpo do ouriço azul, esperando qualquer pico de estresse, raiva ou exposição à energia do caos para tomar o volante. E é a clássica assustadora história do médico e o monstro. Quando a transformação acontece, o Sonic apaga, ele fica preso no banco de trás da própria mente, incapaz de impedir as atrocidades que seu corpo dourado está prestes a cometer. E acredite aqui, rapaziada, as atrocidades são pesadas. A primeira coisa que essa versão psicopata do Sonic faz quando ele se transforma é se virar contra os seus aliados. Pois é, nem os amigos dele escapam. Imagina a cena, o Tails é a pequena raposa que vê o Sonic como o maior ídolo do mundo, o seu irmão mais velho. De repente olha pra cima e vê o herói dourado flutuando com os olhos em espiral. O Super Sonic ataca Tails sem piedade, ele ataca o Knuckles e ele ataca a Amy Rose, ele sente prazer em disparar feitos de energia letal contra os guerreiros da liberdade, rindo histericamente, enquanto vê o desespero nos olhos daquele que um dia confiaram nele. Falta aqui que essa versão dele age com uma brutalidade cega e desenfreada, lembrando o nível de violência de um Kratos destruindo o panteão grego. Não há um raciocínio lógico e não há misericórdia, não há negociação, apenas carnificina. Ele chegou a aniquilar exércitos inteiros com um estalar de dedos, destruindo frotas de naves da Irmandade dos Metalics e rindo das explosões enquanto os destroços caíam do céu. O drama psicológico que sugere no Sonic é brutal. Quando a energia se esgota e o Super Sonic volta a dormir, o ouriço azul acorda e cercado de destruição e se pergunta o que pode ter acontecido ali. Ele vê seus amigos feridos, sangrando e com medo dele. O Sonic sempre foi símbolo da esperança, arrogante, rápido e destemido, e desenvolve um trauma profundo e um terror absoluto de si mesmo. Ele começa a se isolar e ele se recusa a chegar perto das esmeraldas do caos. Ele tenta evitar o estresse a qualquer custo, vivendo pisando em ovos, aterrorizando com a ideia de
de que ele pode perder o controle por um segundo e aquele demônio dourado vai voltar e matar todo mundo que ele ama. O detalhe é que apesar dessa história já parecer complexa, ela fica ainda mais bizarra quando a gente entra um pouco mais adentro. Os roteiristas do Flatway perceberam que tinham ouro nas mãos e resolveram ir além. Em um dos arcos mais famosos, a ameaça do Super Sonic se torna tão incontrolável que os heróis precisam tomar uma decisão drástica. Durante uma batalha, eles usam dispositivos cósmicos chamados de Omniviewer e combinam isso com um feixe de energia que basicamente rasga a estrutura da realidade. O objetivo é extrair o Super Sonic do corpo do Sonic e pasmem, isso acaba dando certo, mas isso cria um problema infinitamente pior. Se antes o monstro estava confinado e limitado pelo estresse do hospedeiro, agora ele estava livre. O Super Sonic se torna uma entidade física autônoma, existindo no mesmo plano que o Sonic Azul. Ele não precisa mais das esmeraldas, ele é a encarnação viva da energia caótica negativa. Um ser de poder divino e de pura maldade, solto no universo e livre para tocar o terror em quem bem entender. A primeira coisa que essa versão psicopata do Sonic faz quando ele se transforma é se virar contra os seus aliados. Pois é, nem os amigos dele escapam. Imagina a cena, o Tails é a pequena raposa que vê o Sonic como o maior ídolo do mundo, o seu irmão mais velho. De repente olha pra cima e vê o herói dourado flutuando com os olhos em espiral. O Super Sonic ataca Tails sem piedade, ele ataca o Knuckles e ele ataca a Amy Rose, ele sente prazer em disparar feixes de energia letal contra os guerreiros da liberdade, rindo histericamente, enquanto vê o desespero nos olhos daquele que um dia confiaram nele. O fato aqui é que essa versão dele age com uma brutalidade cega e desenfreada, lembrando o nível de violência de um Kratos destruindo o panteão grego. Não há um raciocínio lógico e não há misericórdia, não há negociação, apenas carnificina. Ele chegou a aniquilar exércitos inteiros com um estalar de dedos, destruindo frotas de naves da Irmandade dos Metalics e rindo das explosões enquanto os destroços caíam do céu. O drama psicológico que isso gera no Sonic é brutal. Quando a energia se esgota e o Super Sonic volta a dormir, o Ouriço Azul acorda e cercado de destruição e se pergunta o que pode ter acontecido ali. Ele vê seus amigos feridos, sangrando e com medo dele. O Sonic sempre foi símbolo da esperança, arrogante, rápido e destemido, e desenvolve um trauma profundo e um terror absoluto de si mesmo. Ele começa a se isolar e ele se recusa a chegar perto das Esmeraldas do Caos. Ele tenta evitar o estresse a qualquer custo, vivendo pisando em ovos, aterrorizando com a ideia de que ele pode perder o controle por um segundo e aquele demônio dourado vai voltar e matar todo mundo que ele ama. Mas e rapaziada, vocês tinham ideia que existia essa versão do Sonic? O fato é que de todas as versões que existem do Sonic, essa com certeza é a mais maléfica, a mais malvada, mas eu ainda acredito que a gente explorando mais podemos encontrar outras versões. Mas agora eu quero saber de vocês, tem alguma versão do Sonic aí que vocês acham que pode ser um pouco mais malvada, pior ainda que essa versão? Que aqui a gente faz algumas análises do Sonic, né? A gente já fez ele correndo com o Superman, correndo com o Flash. Então assim, a princípio, na versão aí de ser malvado, até mesmo com os amigos e aliados, essa versão do Sonic aí tá de parabéns, porque ela leva com facilidade o troféu de pior versão. Mas e aí, vocês curtiram o vídeo de hoje? Se você gostou, comenta aqui embaixo e deixe seu like e, é claro, se inscreve no canal. Valeu, falou!